Então a culpa é de quem? Primeiro, fez a regra diferente do que estava escrito. E segundo lugar, olá, meu nome é César Mello, eu sou jurista nível 3 de alto desempenho, advogado especialista em direito público, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como essa questão da fraude do INSS não é culpa do Lula, não é culpa do Painho, não importa o que o pessoal de extrema direita diga, é culpa de quem fez o L, mas não é culpa do Lula, né? Então eu já peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que está culpando o Lula pela fraude do INSS e não está vendo que a culpa não é dele. Recomendo que pegue uma pipoca, né? Ponha esse vídeo para passar na televisão, de preferência com bastante gente assistindo, e considere se tornar membro do canal para ter acesso as versões censuradas dos vídeos, acesso antecipado dos vídeos, bem como acesso a um grupo exclusivo de Telegram. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem... Não existe essa possibilidade de eu não falar. Pois bem... E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Pois bem, né? Me considero uma pessoa inteligente. Peço desculpas, porque esse vídeo será um vídeo técnico, né? Até porque, para botar a culpa da fraude do INSS no Lula, é fácil, né? Só fazer um vídeo rápido de 1 minuto e meio, que nem o Nicolas fez lá, né? E pronto, tá estabelecida a culpa do Lula pelas fraudes no INSS, até porque os gráficos tendem a fazer as pessoas acreditarem que a culpa é do Lula, né? Até porque o gráfico vem pequenininho, até diminui um pouco, daí quando entra o Lula, vai lá para cima, o que, é claro, é uma mera coincidência. Pequena coincidência, né? Porque a culpa não é do Lula. Não é do Lula, fiquem tranquilos. E nós vamos analisar de forma histórica e documental, fazendo uma verificação real dos fatos ocorridos e registrados documentalmente, para chegar à conclusão, né? Existe uma necessidade de uma exposição alongada, né? Fazer todo não é bem malabarismo, né? É uma exposição para demonstrar que a culpa não é do Lula, né? Será um vídeo técnico, porém divertido. Para a gente descobrir de quem é a culpa pela fraude no INSS e colocando de forma rápida para você que não entendeu qual que é a fraude no INSS. Qual que é a fraude no INSS? A grande fraude no INSS é o seguinte: existem duas formas de você receber dinheiro por serviços prestados. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que presto serviços de advocacia, principalmente de consultoria na área de licitações. E daí como é que eu faço para receber dos meus clientes? Eu tenho um sisteminha, eu mando um boleto para os meus clientes, eles recebem o boleto, eles olham o boleto e falam: ah, isso aqui é do Dr. César. Eu lembro que semana passada eu tive que pedir isso para ele, tive que pedir aquilo para ele e tal, não sei o que. Eu ligo para ele, ele me resolve, manda um WhatsApp, ele me responde e tal, né? Ou seja, quando recebem o boleto do Dr. César Mello, a pessoa que contratou o serviço, ela tem uma visualização da vantagem que é para ela me pagar, e daí ela paga, né? Paga. Raramente eu tenho que cobrar cliente, né? Às vezes falha o meu sistema, o boleto do cliente não vai e o cliente me manda um WhatsApp pedindo para eu mandar a cobrança, né? Dado que o serviço que eu presto é de alta relevância e é de alta importância para os meus clientes. Então, eu mando o boleto e eles pagam, e às vezes eu esqueço de mandar o boleto e mesmo assim eles pagam, porque é muito relevante, certo? Agora, quando você presta um serviço que não tem relevância nenhuma, que as pessoas não precisam do seu serviço, né? Que para você conseguir que a pessoa aceite o serviço, você tem que pôr um pessoal do telemarketing muito chato ligando todo dia, né? Tanto é que eles conseguiram destruir a ligação telefone. Hoje em dia ninguém mais atende telefone, né? Quer me ligar? Nem adianta. Pode ter o meu telefone, não ter o meu telefone, é a mesma coisa, porque se você me ligar, eu não vou atender igual. Se não mandar uma mensagem por WhatsApp primeiro, se identificando quem você é, e
sobre o que você quer tratar, você não será atendido, certo? Inclusive serve para o telefone do escritório. Tem o telefone do escritório? Tem. Alguém atende? Não. Tem o WhatsApp do escritório, você entra lá, manda uma mensagem no WhatsApp, diz quem você é, o que você quer, e daí você será atendido, né? Por quê? Porque em 90% dos casos onde alguém liga, é oferecendo um serviço que você não quer, né? Que provavelmente não presta, certo? E tentando forçar você a concordar para desligar. Por quê? Porque essas pessoas elas têm acesso a uma outra forma de cobrar, que é a seguinte: é a cobrança automática, né? Então, empresas de telefonia, etc., eles fazem esse tipo, oferecem um serviço para você, não sei o que, não sei o que, e daí eles conseguem fazer um débito direto autorizado, né? E muitas vezes, principalmente com empresas, etc., cai lá no setor de contabilidade, é débito direto autorizado, acaba autorizando o pagamento mesmo de forma indevida. Experimente fazer isso. Experimente, por exemplo, abrir um CNPJ e criar um e-mail chamado contato@o do CNPJ. Tá? Você vai receber 1 milhão de e-mails de gente mandando boleto e fazendo débito direto autorizado e o escambau para tentar arrancar dinheiro de você, né? E uma das formas de ser cobrado para serviços ruins que ninguém quer e que as pessoas acabaram concordando só para o operador de telemarketing parar de encher o saco, ou que às vezes até discordando, mas o operador de telemarketing marca como se a pessoa tivesse concordado indevidamente, é o desconto em folha, né? E especialmente para o caso dos aposentados, que possuem uma maior dificuldade de uso da tecnologia, fica melhor ainda, porque você põe o desconto em folha, certo? É da aposentadoria da pessoa. A aposentadoria é um benefício do governo que sempre vem cheio de desconto aleatório lá, que o governo inventa, aumenta imposto aqui, aumenta imposto ali, abaixa imposto, muda imposto, não sei o quê, volta e meio o valor do INSS da pessoa muda, e a pessoa ela não vai lá e olha o olerite. Ela simplesmente olha que o dinheiro pingou na conta dela. Quando olha, né, quando não é a pessoa indo lá na Caixa Econômica, lá com o cartãozinho lá, pedindo pro terceirizado da Caixa Econômica ajudar ela a sacar todo o saldo, né? E daí o que acontece? A legislação previu que para essas associações que prestam serviços absolutamente inúteis, quando realmente prestam algum serviço, seria possível que essas associações debitassem em conta o valor das suas mensalidades, né, direto em relação ao pessoal do INSS, e por azar, uma tremenda coincidência, um azar tremendo, o Lula entrou no governo e por azar, esses descontos aumentaram muito. Então, o número de associações que mandaram para o INSS a informação de que pessoas XYZ teriam acordado com o desconto e o INSS passou a fazer o desconto e repassar esse dinheiro para as associações, aumentou vertiginosamente a partir de 2023, certo? E algumas pessoas, né, com base exclusivamente nessa coincidência, no fato do painho ter dado azar, né, resolveram culpar o Lula. Tadinho, né? Tadinho, tá ocupado o dia inteiro com a Janja, vai roubar dinheiro dos aposentados do INSS, né? Só porque o irmão dele se tornou vice-presidente de uma associação dessa? Lógico que não, né? Isso daí é uma conjectura indevida que você está fazendo, certo? Então, o esquema do INSS é isso, né? Um serviço de merda ou um serviço que não é prestado, um serviço que, caso alguém recebesse um boleto, olharia e falaria assim, né, não quero, né? E não pagaria, né? Utilizando a única forma que quem presta serviço de merda consegue fazer, que é com desconto direto ou
mediante uma obrigatoriedade legal, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o pessoal que vende papelzinho, né, para atirador nível 3, né, se não fosse a burocracia de você ser obrigado a ser um atirador nível 3, ninguém nunca ia comprar o serviço deles, né? Então trata-se de um serviço objetivamente de merda, né? Com certeza, né, se eles pudessem, pediriam que o governo, né, estabelecesse um desconto em folha, né, para os níveis 3 de todo mundo, né, para eles não terem nem que mandar o boleto, né, ameaçando lá. Não, porque se você não for nível 3, você vai perder todos os seus equipamentos e não sei o quê, como eles fizeram. E conseguiram convencer as pessoas a pagar o boleto por conta disso. Parece que agora, em 2024, diminuiu bastante o número de trouxa que cai nesse golpe, certo? Então, talvez eles vão para alguma reunião com o governo para ver se conseguem entrar na bolada do desconto em folha, certo? Dito isso, vamos analisar o histórico de como que isso aconteceu, porque nós temos algumas informações que dizem que isso começou em 2022 com o presidente Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, né? E trata-se de informação equivocada, tá? Que eu vou colocar para vocês aonde que isso efetivamente começou. Então vamos lá. Aonde começou essa história de desconto em folha? Essa história de desconto em folha começou em 24 de julho de 1991, com base no artigo 115 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que previu em seu artigo 115, né, no texto original lá de 91, podem ser descontados dos benefícios. Aí tem um monte de coisa aqui, até que a gente chega no inciso 5, o Vzinho é o 5, mensalidades de associações e demais entidades de aposentado legalmente reconhecidas, desde que autorizados por seus filiados, certo? Então, foi o Bolsonaro que... Não foi, tá? Foi lá atrás, em 91, artigo 115, inciso 5, isso está previsto desde que surgiu a lei, certo? Tá, mas e qual é a participação do Bolsonaro nessa história? Então, a participação do Bolsonaro nessa história, ela ocorreu com a apresentação da MPV 871, que está toda riscadinha aqui, justamente porque ela foi aprovada, convertida em lei, com severas alterações. O que essa MPV fazia na prática? Essa MPV fazia na prática, por exemplo, a suspensão de todos os descontos e a obrigatoriedade de que esses descontos, que já existiam desde a lei lá de 1991, fossem revalidados todo ano, né? Todo ano teria que o usuário do INSS entrar lá no INSS, no Gov, né, e confirmar, sim, eu quero continuar pagando esta porcaria aqui, que eu nem sei o que é, né, motivo pelo qual, né, era extremamente inconveniente que isso fosse desse jeito, porque os poucos benefícios já inseridos, eles iriam cair, como de fato caíram bastante, né? E por que essa MP ela teve dificuldade para passar? E a explicação está, né, graças a Deus, no site do PT, né, que orgulhosamente aqui, né, diz com todas as letras que foi contra a MP 871. Então nós temos aqui, né, assédio em plenário com prazo apertado para aprovar essa mini reforma da Previdência. E aí, né, vem uma parte das críticas, mas podia então não ter cedido, podia ter tancado, né, feito passar e tal. Aí primeiro que você tem que levar em consideração que o governo Bolsonaro, ele não tinha mensalão, né, não pagava ninguém com mensalão, não pagava ninguém com petrolão.
Quando você não paga ninguém com mensalão, com petrolão, aí você precisa convencer o deputado, né, na base do gogó, né, que aquela medida é boa. Quando você compra o deputado, você só precisa pagar a mensalidade e ele vota com você, né? É por isso que hoje o governo ele se agarra tanto a essa fantasia de orçamento secreto, né? Então o governo ele fica com esse papo de orçamento. Não, nós queremos transparência. Eles não querem transparência. O que eles querem é saber quem é o deputado que pediu a emenda, porque se o deputado que pediu a emenda não votar com o governo, né, eles não liberam a emenda, certo? Então, essa tal de transparência do orçamento secreto nada mais é do que a institucionalização da compra de voto, né? Antes era com propina, agora é com pagamento de emenda, né? A lei determina a transparência? Sim, determina a transparência. E é simples de você mostrar a transparência, né? Isso é um problema fácil de resolver. Como é que você resolve a transparência do orçamento secreto? Você esconde o nome do deputado para que ele não sofra pressões do executivo nas suas votações e você mantém transparente a destinação da verba. É simples, tranquilo. A transparência que importa é só a destinação da verba e o uso da verba que vai ser feita depois mediante licitação. Ah, mas daí o deputado vai lá na inauguração da obra. Você fique tranquilo, você vai saber muito bem quem foi o deputado que fez a emenda. Fique tranquilo, tá? A única utilidade de se saber o nome do deputado que pediu a emenda é para negar as emendas que ele pediu, caso ele vote contra o governo, num ataque absolutamente antidemocrático, onde efetivamente o governo, né, está impedindo o exercício da democracia e fechando o Congresso. Aí o Congresso vira só um balcão de negócio, né? Onde o deputado que vota com o governo recebe emenda e o que não vota não recebe. O que é o exato contrário da transparência e do princípio da impessoalidade. Inclusive, uma medida bastante salutar que deveria ser implementada no Brasil é a proibição do juiz saber o nome das partes do processo que ele está julgando, tá? Se houvesse essa implementação aqui no Brasil, né, seria impossível os julgamentos do dia 8 de janeiro e seria impossível a forma como está sendo julgado o caso do Bolsonaro. Como nós temos visto, né, o ministro do STF dá uma decisão numa semana de um jeito, na outra semana dá uma decisão para um caso igualzinho, do jeito completamente contrário. A única coisa que muda é o nome na capa do processo, certo? Então, nesse caso, a gente precisa priorizar o princípio da impessoalidade, não o princípio da publicidade, certo? Então, além de não se divulgar o nome do deputado que pede a emenda, deve-se divulgar apenas a destinação da emenda e como é que ela foi utilizada. Deveria ser retirado do judiciário o poder de o juiz que julga saber o nome das partes do processo que está julgando. Ele deveria julgar os processos com base exclusivamente nas informações e nas provas contidas nos autos, sendo rachurado o nome das partes para que o nome na capa do processo não influa de forma alguma na decisão tomada, tá? Isso daí resolveria grande parte dos nossos problemas aqui no Brasil, tá? Porém, contudo, no entanto, né, a gente tem aqui colocado com todas as letras que o PT votou contra a MP. Então, a bancada do PT não participou de nenhum acordo relativo a essa matéria, não fomos convidados para tal e certamente não concordaríamos com o acordo feito, avisou o líder petista Humberto Costa, né? Então, o PT era contra essa MP 100%, né? E daí eu destaco esse pedaço aqui, né, que é ataque aos sindicatos. Aposentadoria rural, ataque aos sindicatos, né? Não conheço democracia no mundo que exista sem organização social, sem organização sindical, protestou o Jacques Wagner, alertando que a MP 871 se insere na movimentação conservadora para criminalizar a atividade dos sindicatos. Ou seja,
Ou seja, tivemos N discursos durante a votação da MP, de petista falando que essa MP ia acabar com os sindicatos, que como é que fica o financiamento dos sindicatos, porque o ataque aos sindicatos, porque o sindicato, né, deixando claro que sim, essa MP, né, tinha como intuito evitar esses descontos indevidos, que são a fonte de financiamento desses sindicatos após o fim do imposto sindical, certo? Né? Então, o contexto 91 até 2019, tá? É esse. É esse, certo? Certo? E a partir da MPV, que daí foi aprovada, né? Aprovada e convertida na Lei 13.846, né? Aí por acordo, já que como o próprio PT disse, teve acordo, né? Já que a MP ela ia caducar, né? E já estavam sendo executados atividades de combate a fraudes, né? Já estavam sendo revistas as fraudes, é por isso que no gráfico você vê que após 2019 os descontos eles começam a dar uma caidinha, né? A arrecadação dos sindicatos começa a dar uma caidinha, né? Ela foi convertida na lei 13.846 de 18 de junho de 2019, certo? Avançando no tempo, nós tivemos, em 28 de março de 2022, a publicação de uma instrução normativa que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Por que isso ocorreu em 28 de março de 2022? Porque esta instrução normativa, colocando para vocês dentro da escala de leis, né? Nós temos Constituição Federal, aí depois nós temos leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, que são detalhamentos das regras do decreto, e instruções normativas, tá? De lei para baixo, o último tipo normativo que pode criar obrigações para o cidadão é lei. Tá? A partir disso, ele só pode regulamentar, explicitar como que o cidadão deve agir. E abaixo de portarias, nós temos instruções normativas. Instruções normativas são regras postas para o servidor público, certo? São regras que dispõem sobre a forma que o servidor público irá executar o seu trabalho, certo? Instruções normativas não criam procedimentos relativos à população, certo? Não regram como a população deve agir, regram exclusivamente como os servidores devem agir. E por que houve a necessidade de uma emissão de uma instrução normativa? Porque, neste momento, começou a se implementar inclusive por conta da pandemia, né? Não sei se vocês lembram, mas teve uma pandemia onde foi tudo fechado, etc, etc, etc. Por conta, inclusive, da pandemia, né, das evoluções necessárias pós-pandemia, houve a digitalização do governo. Então, uma série de procedimentos e normativas internas do INSS precisaram ser alteradas para adequar à digitalização dos procedimentos, certo? Então foi emitida a Instrução Normativa número 128, de 28 de março de 2022, que não se trata de desconto em folha. Deixa eu contar aqui, são 672 artigos, tá? Que vieram regrar a totalidade dos procedimentos do INSS, tá? Dentro desses procedimentos, nós tivemos em destaque os artigos 655 a 660, então pouquíssimos artigos, que tratam efetivamente do desconto das associações, que, relembro aos senhores, foi previsto em 1991 na lei. Então, o que dizia o artigo 655? Dizia que os descontos dos valores nos benefícios serão autorizados desde que sejam realizados com acesso a
associações, confederações ou entidades que tenham celebrado acordo de cooperação técnica. Então, o que a instrução normativa faz? Ela diz o meio que a lei previa, ele especifica o que a lei se referiu a associações e demais entidades legalmente reconhecidas. Então, como é que a associação de mais entidade é legalmente reconhecida? A IN diz que ela é legalmente reconhecida através da celebração de um acordo de cooperação técnica. Viu? Entendeu como é que funciona? A lei diz uma coisa, os decretos e as portarias e as instruções normativas detalham como isso deve acontecer, certo? Né? Então, desde que sejam apresentados com a seguinte documentação: termo de filiação à associação devidamente assinado pelo beneficiário, termo de autorização de desconto da mensalidade devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF e documento de identificação civil oficial e válido com foto. Tá? E aqui é um ponto importante. Por quê? Porque pelo regramento posto aqui, qual é a sistemática de desconto? A associação entra no sistema do INSS e manda o termo assinado da associação, manda o termo de autorização de desconto e manda uma cópia do documento. Para que a cópia do documento? Para conferir os dados e conferir a assinatura. Então, a sistemática é: a associação cadastra a assinatura e depende que um servidor do INSS entra no sistema, olha lá, cara crachá, ok, libera o desconto, certo? Então guardem isso, que isso é muito importante, né? Este regramento de 2022, que regulamenta uma coisa prevista lá atrás, em 91, ele criou a possibilidade de ser feito o desconto, mas criou o ônus de ser enviado isso num processo administrativo, e havia necessidade de um valoroso servidor do INSS, né, entrar no computador, cara crachá, ok, libero o desconto, certo? Né? E daí é assim que funcionava em março de 2022. Aí entrou o governo Lula e houve uma reclamação, conforme reportado pelo Cláudio Dantas, né, que diz que o Libera Geral de Descontos Aposentados começou com o sindicato do irmão do Lula, né? Isso daí é um fato, sim. O que aconteceu? Aconteceu que esse cara crachá, né, ele estava muito demorado. Os pobres sindicatos, donos das associações, deram azar. Deram azar por quê? Porque como havia necessidade de que servidores concursados com estabilidade, que não estão sujeitos à vinculação entre o salário que recebem no fim do mês e a produtividade que apresentam durante o seu trabalho, né? É por isso que você pede a sua aposentadoria. E ela fica lá anos em análise, né? Até que um valoroso servidor do INSS resolva que cansou de brincar nas redes sociais e está na hora dele fazer alguma coisa, né, dentro da remuneração dele. Hoje eu vou analisar um processo, né? Senta lá, analisa. Hoje o seu Joãozinho deu sorte, né? Depois de 1 ano e meio pendente aqui, olhei aqui, realmente está tudo presente, vamos deferir aqui a aposentadoria do seu Joãozinho, né? Inclusive há todo um mercado, né, brasileiro de forçar o pessoal do INSS a simplesmente reconhecer aquilo que tecnicamente era só o cara olhar, tudo certo, tudo ok, defiro, né? Mas como é que você vai fazer isso, né? Sendo que o salário do cara tá na conta no dia 1º, ele fazendo ou não fazendo, né? Então existe aí uma dificuldade. Né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que contratar um advogado, para o advogado entrar na justiça e tal, né? Porque daí o advogado fica lá em cima lá do juiz, né? Aí o juiz decide, não, olha, INSS, implemente, né, o desconto em folha lá, sob pena de prisão, né? Aí vem o chefe lá do cara, esse aqui é a ordem judicial, aqui você por favor interrompa aí
desculpe atrapalhar o seu desempenho nas redes sociais defendendo Lula, fazendo L, né? Por favor, aí, né, dê cumprimento aí nessa decisão, senão eu vou preso, né? E se eu for preso, você também vai preso, né? Daí eles fazem, né? Daí eles fazem. Daí, inclusive, eles reclamam, não, porque eu fiz uma vez o chefe veio reclamar comigo e eu falei para ele que ele não podia me chamar desse jeito, porque é assédio, porque eu não pedi emprego para ele, eu sou servidor tanto quanto ele, não sei o que. Isso é um outro vídeo que eu gravei aqui, vai estar disponível. Aí também vocês vão ver, tá? Vocês vão entender porque que você pede aposentadoria, fica 2 anos esperando lá, sendo que o cara gastaria, 30 segundos para analisar a documentação e ver que estava tudo certo, você tem direito à sua aposentadoria, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, o que acontece? O problema é que você que já juntou, né, já pagou a pena para se aposentar, você pode esperar. Mas o sindicato do irmão do Lula não pode, né? O sindicato do irmão do Lula não pode. Então está aqui, filiado à Força Sindical, entidade pediu a LUP desbloqueio de descontos da mensalidade associativa. Em 30 de janeiro de 2023, no evento da Câmara, né? Então, um evento público, né? O deputado federal Paulinho da Força entregou, então, ao ministro Carlos Lupe um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, então presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap da Força Sindical. A primeira demanda da lista era, veja só, o fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. As entidades estavam irritadas com a MP 871 de Jair Bolsonaro, né, fascista, não quer o sindicato descontando o dinheiro dos velhinhos. Quem pediu desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS. O Sindinap alegava que esses canais não funcionavam, o que estaria gerando grande transtorno aos assegurados e às entidades, e sugeriu a aprovação de uma norma que permitisse o desbloqueio automático a partir da assinatura do termo de autorização do desconto, né? Então, qual é o problema e por que o Lula não tem culpa de nada? O Lula não tem culpa de nada, porque a culpa é do servidor. Simples assim, certo? E sugerir a aprovação de uma norma que permitisse o desbloqueio automático a partir da assinatura do termo de autorização do desconto, né? Então tá aqui a sugestão do Libera Geral, hoje sabemos, foi acolhida com entusiasmo e o INSS passou a autorizar que as próprias entidades informassem ao Dataprev mensalmente a lista dos aposentados a serem descontados. O resultado, mais de 6 milhões de aposentados lesados. Mas não foi bem isso que aconteceu. A informação aqui, querido Cláudio Dantas, está imprecisa. Por quê? Porque é fato que começou a ter mais desconto? É fato que começou a ter mais desconto, certo? É fato que teve a reunião, né, com o Paulinho da Força, o presidente do Sindinap, e que daí o irmão dos Lula virou vice-presidente do Sindinap. É verdade. É verdade que eles pediram que o desconto acontecesse de forma automática. É verdade. É verdade que o governo Lula procedeu a modificar as regras. Vamos ver, vamos ver. Será que o governo Lula alterou as regras? Né? E, de fato, o governo Lula, em 14 de março de 2024, aprovou uma nova regra e, ao contrário da regra de 2022, que era para tratar de tudo, aqui foi feita uma regra especificamente para tratar dos critérios e procedimentos para a celebração, operacionalização e acompanhamento dos acordos de cooperação técnicas relativos aos descontos de mensalidades associativas. Então, o governo Lula fez uma regra especial para os descontos de entidades associativas e esta regra, ela revogou os decretos 655 a 660 do decreto da época do Bolsonaro, certo? Né?
E se você olhar nos gráficos, você vai ver que você tem aqui, ó, 2020, né, regra do Bolsonaro, né, março de 2020. Aí nós temos aqui um relativamente estável, deu uma subidinha aqui em 2021, aí deu mais uma caidinha, aí começa janeiro de 2022, né? Mais uma mudancinha, né? Lá em março, mais uma mudancinha. Janeiro de 2023 já tem quase o dobro do que tinha em 2020. Em junho já subiu bastante, né? E após a aprovação da instrução normativa de março de 2024, aí aqui você tem sobe vertiginosamente, né? Aí em junho de 2026 dá uma quedinha, sobe de volta até chegar em janeiro de 2025, quando o escândalo estourou, né? Então o que a gente tem aqui, né? Aqui é a eleição do Lula, né? É quando o Lula assume. Então você pode pôr a faixinha aqui, né? A faixinha aqui. Então, isso aqui tem que ser mostrado mais ou menos assim, né? Então, isso aqui você olha mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, 2023. Aqui, o gráfico é assim, na verdade. Né? É uma rampa, né? O cara da Ranger lá, que saiu nos vídeos esses dias, assim, rampou aqui, pulou, destruiu a Ranger. Zero bala, bicha. Porque se você pegar e fizer essa parte aqui, né? Pegar só aqui, né? Você vai ver que o gráfico é praticamente uma linha, né? Praticamente uma linha, não tem nada, né? Então, mas coincidência. Coincidência. A culpa não é do Lula, tá? E o que diz a instrução normativa e por que o Cláudio Dantas está errado? Porque se você olhar aqui a instrução normativa, você vai ver que os critérios estabelecidos, eles não são tão diferentes. Então eu fiz um destaque aqui, né? Ela começa com as definições, aí ele tem a definição aqui, ó. Autorização, manifestação prévia pessoal e específica por parte do beneficiário para o ato colimado, por meio do termo de adesão com assinatura eletrônica avançada e biometria. Assinatura eletrônica avançada e reconhecimento biométrico. Subscrição que utiliza certificados não emitidos pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e de integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido e aceito pela pessoa a quem for oposto o documento com as seguintes características, né? E daí, artigo 3º, poderá ser descontado na renda mensal do beneficiário a mensalidade associativa desde que autorizado pelo titular. Artigo 4º, a averbação do desconto do benefício ocorrerá desde que o desconto seja formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação válido com foto e número do cadastro pessoa física. Então, se você olhar, a mudança ela não é tão grande. Ela não é tão grande. O que mudou de fato aqui? Mudou de fato o seguinte, que essa informação passou a poder ser enviada. O que mudou de fato foi isso aqui, ó. Averbação do desconto, operação de inclusão do desconto no benefício via comunicação sistêmica padronizada pela Dataprev, enviada pela entidade acordante quando atendidos os requisitos da legislação vigente. Então, o que mudou? Mudou que esses descontos eles passaram a ser encaminhados em lote via Dataprev, certo? E, em tese, a conferência deveria ser posterior. Então, a regra antes era o seguinte, eles deviam inserir o desconto via procedimentos individuais, ficava pendente da análise do servidor, o servidor analisaria um por um e daria o ok. No caso do decreto do governo Lula, o que passou a acontecer foi o seguinte, insere o desconto e depois o servidor faz uma análise
de correção desse desconto ou não, e daí, caso o usuário do INSS identifique que esse desconto foi lançado indevidamente, ele faz uma reclamação, e essa reclamação deveria ter prioridade para análise, e a reclamação deveria automaticamente suspender essa informação. Mas veja bem, o que foi praticado é diferente do que estava disposto aqui na instrução normativa. Ah, César, e como é que você afirma isso? Você está inventando fake news? Você está tirando um folclore, né? Você está presumindo indevidamente, de forma antidemocrática? Não. Eu estava procurando o gráfico, esse gráfico aqui, né? Para fazer as minhas piadas carregadas de ironia. E por azar, eu achei este relatório elaborado pelo INSS, né, que é datado de 6 de setembro de 2024, que me diz isso. Né? Então, quem tiver interesse, né, tá aqui, procurem lá no Google, tá publicado no site do INSS, eu não sei por quanto tempo. O nome do relatório é Relatório de Apuração das denúncias relativas a descontos associativos na folha de pagamento do regime de previdência social, RGPS, exercício 2024, procura no Google, está publicado lá no site do INSS, não lembro o link, tá? Eu sei qual é a fonte, não vou me dar o trabalho de te dizer qual é, certo? Né? Mas está aqui o documento, né? Documento oficial do INSS, timbradinho e tal. Então, apareceu esse gráfico aqui, né? Eu fui tentar pegar o gráfico e achei o relatório. E no relatório eu destaquei, não vou entrar nas minúcias do relatório, mas eu destaquei alguns achados aqui em amarelo, né? Que são a conclusão do relatório. Então, conclusão. Né? Conclusão que mostra que a culpa não é do Lula. Não é do Lula. A partir dos exames realizados, identificou-se o quê? Inclusão de descontos sem a comprovação da autorização do segurado em descumprimento ao inciso 5 do artigo 154 do decreto 348/99. Para vocês verem, a lei é de 91. Tá? As regras foram colocadas. Lembra que eu falei da Constituição, leis complementares, lei, decreto. Instrução normativa está lá embaixo, certo? Então, tem um decreto de 99, que ainda é válido, que diz que tem que ter a comprovação da autorização do segurado, certo? Então, inclusão de desconto sem a comprovação da autorização do segurado. Utilização de assinaturas em modelo eletrônico em desacordo com o que estabelece o inciso tal do artigo 654 da IN 128/2022. Então, foi utilizado assinatura fora do padrão. Anuência do INSS para desbloqueio em lote de benefícios sem autorização prévia pessoal específica nos termos do artigo 1º do decreto. Tá? Ausência de fiscalização das entidades pela DIRBEM no ano 2022 e insuficiência de fiscalização no ano 2023 em descumprimento ao artigo 154 do decreto, artigo 51 do decreto e as cláusulas específicas da ACT quanto à fiscalização nas formas da lei tal. Repasse financeiro a entidades sem a devida observância à regularidade fiscal exigida. O quê? As entidades teriam que estar com todos os impostos em dia, tá? É isso que está faltando. Não observância pela DIRBEM do expressivo aumento das tarefas de serviço, excluir mensalidade, ou seja, mudou-se a posição, passou-se a fazer o desconto e colocar dentro do sistema os pedidos de, olha, eu não pedi esse desconto, e aí alterou o jogo. O que era antes o sindicalista que dava azar, né, e não tinha o seu pedido de inclusão do desconto analisado a tempo pelo servidor do INSS, passou a ser o segurado do INSS que não tinha o seu desconto cancelado quando ele já tinha pedido, porque o servidor do INSS não mexia lá no sistema
a homologação da suspensão do desconto, né? Então, não observância pela de bem do expressivo aumento das tarefas do serviço, excluir mensalidade ou sindicato, as quais indicam possíveis irregularidades na forma do decreto, né? As inconformidades estão relacionadas ao modelo de inclusão dos descontos de mensalidade, o qual não certifica a autorização prévia dos benefícios na condição de filiados às entidades conforme tal. Tá. Agora vamos lá. De quem é a culpa? Foi o Lula que fez isso daí? Foi o Lula que mudou o sistema e criou um login e senha para as associações, para os sindicatos, criarem uma lista imaginária de associados para fazer desconto e mandar para o DataPrev e o sistema começar a fazer o desconto? Foi o Lula que fez isso? Né? Falando sério agora, sem ironia. Foi o Lula que fez? Certo. O que gerou esse problema originalmente foi o fato de que os servidores do INSS simplesmente não dão vazão às demandas do INSS. Quer seja pedido da sua aposentadoria, quer seja um pedido de desconto da associação, certo? Que, eventualmente, é válido. Não, associado realmente foi, né? Eu tenho um parente meu lá que é fã de sindicato. Não porque as minhas amigas do sindicato, porque o sindicato, porque não sei o que é do sindicato, porque as minhas amigas do sindicato é fã do sindicato, né? Essa pessoa do meu convívio que é fã do sindicato, ela é uma que foi lá, assinou autorização e fazia questão de que fosse descontado da aposentadoria dela o dinheiro para ir para o sindicato, porque as amigas do sindicato, porque o bolo do sindicato, porque o sindicato levou nós passear, porque o sindicato isso, porque ela é fã do sindicato, ela adora o sindicato, entendeu? Para ela é mais aborrecido ter que todo mês ir no banco pagar o boleto do sindicato do que ter o desconto do sindicato. Para ela, esse desconto é válido e é um serviço efetivamente ofertado que ela quer, né? Que essa pessoa quer, né? E aí, assim, nesse caso dela, o sindicato continuar mandando o boleto e ela ter que ir no banco pagar porque o desconto ainda não foi implementado, ela está efetivamente sendo prejudicada pelo servidor do INSS, que não dá andamento nessa demanda dela, certo? E daí o que aconteceu? O que gerou o desconto? Que a inoperância do INSS em fazer o serviço pelo qual são soberbamente remunerados para fazer, fez com que o governo invertesse a lógica. Olha, então agora, ao invés do sindicato ter que ficar esperando o servidor do INSS, que não vai fazer o serviço, não importa o que você faça, certo? Pode dar diretoria, pode tirar a diretoria, por quê? Porque o cara é estável, meu amigo, o cara é estável, não tem o que você possa fazer. O cara passou no concurso ano, adquiriu estabilidade, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, como ele quer, entendeu? Pode ser governo de direita, pode ser governo de esquerda, pode ser governo de cima, pode ser governo de baixo. A estabilidade do servidor público garante que ele faça o trabalho no ritmo que ele acha que ele tem que fazer. Entendeu? E dane-se, né? Ah, não, mas César, mas daí tem o PAD, porque o cara... Não, daí ele, no PAD ele justifica o que todo servidor... Ah, porque excesso de trabalho, porque não sei o quê, porque a gente precisa de mais concurso, porque a gente precisa de mais salário, porque a gente precisa de motivação, porque a gente precisa de... Não é. O problema é que o que o cara produziu, o que o cara não produziu, o salário está na conta igual, meu amigo. O salário está na conta igual, né? Isso é a coisa mais óbvia. É isso que eu não entendo, como é que o brasileiro não entende isso. O brasileiro entende perfeitamente que se ele contratar um pedreiro pagando por dia, a casa dele nunca vai ficar pronta. Nunca vai. Contrata um pedreiro. Você acha que eu estou errado? Põe aí nos comentários. Não, César Melo, você está errado, porque você tem preconceito, é porque você tem inveja, que você não passou no concurso, né? Escreva aí nos comentários. Agora você banca o seu comentário, faça uma obra na sua casa e pague o pedreiro por dia. Pega o pedreiro, 150 por dia, e põe nos comentários quantos dias vai levar para sua obra ficar pronta, né? Pedreiro por dia funciona assim, ó. Pedreiro por dia você marca com o cara, né? O cara vai chegar às 9, porque o carro quebrou, porque o filho ficou doente, porque ele ficou doente, porque não sei o quê. Ele vai chegar às 9 bêbado, certo? Aí, no primeiro minuto que ele for fazer alguma coisa, ele vai se machucar,
certo? Aí ele precisa parar porque faltou um negócio, que ele precisa comprar, que não sei o que. Aí, às 3 horas da tarde, a única coisa que ele fez, por enquanto, foi pegar 2 tijolos daqui e pôr ali, e ele já tropeçou e já se machucou aí, certo? Aí às 3:30 da tarde, que daí ele parou para almoçar, foi até em casa almoçar, almoçou e tal, passou no bar, bebeu, ele volta às 3 horas da tarde, bota as mãozinhas na cintura e fala assim, mas tá pra chuva, né? Nós vamos perder o cimento. E vai embora. E vai ser assim todos os dias. Né? E daí na quinta-feira ele pede o vale para você. Não, me dá o vale da semana aí, porque daí na sexta ele já não vem, né? Ele liga, vai chover, já não vem, e daí na terça ele aparece bêbado, certo? Né? É assim que... Tô errado. Quem já contratou pedreiro por dia? Eu tô errado. Não. Agora, contrate por obra. Obra pronta. Contrate por obra pronta. Tá? 6 horas da manhã o cara tá te ligando porque ele tá na frente da obra e não sabe a senha do cadeado, não sei quem. E o cara, se deixar, o cara vai até 10 horas da noite fazendo, né? Aí o brasileirinho vai lá e reclama. Mas você pôs 100 metros quadrados de piso aí e ganhou R$4.000, entendeu? É essa que é a diferença, né? São os dois extremos, né? De um lado, é o cara que acha injusto que o pedreiro em 2 dias faz um serviço de R$5.000, né? Não, mas é injusto, se eu soubesse, eu não tinha pago R$5.000. E de outro, é o brasileirinho trouxa, né, que não, mas 150 por dia, que ele acha que vai levar 4 dias para terminar a obra dele, quando ele vê o pedreiro já está pedindo o capião do terreno dele, de tanto tempo que ele está lá na obra. Lá, né? E o que é o servidor público estável? O servidor público estável, meu amigo, é o pedreiro contratado por dia. Se ele aparecer na obra e mover 2 tijolinhos, ele está fazendo o serviço dele. É a qualidade dele. O que é? Você vai assinar a carteira agora? Do pedreiro, para mandar nele, né? Então, você não pode, do mesmo jeito que o servidor estável não tem como fazer ele fazer mais. Por quê? Porque você entrou no computador, logou no processo e disse, eu estou analisando. Ele está analisando, ele está fazendo o serviço dele, como foi falado no outro vídeo que eu gravei fazendo o react disso. Então é impossível. O governo, direita, esquerda, para cima, para baixo, então, enquanto tiver estabilidade do servidor público, meu amigo, vai ser isso. Tá? Pode contratar a legião que quiser, pagar o salário que quiser, vai sempre demorar o processo, porque não há relação entre o que é produzido e o que é recebido. Se não houver relação entre o que o cara produz e o que o cara recebe, a produção é zero. É por isso que o único setor do Brasil que funciona é cobrança de imposto, porque a remuneração de quem cobra imposto não é composta pelo salário que ele recebe no mês. É 100% praticamente produtividade. É por isso que aonde o governo precisa que funcione, aí, mesmo que o servidor eventualmente tenha estabilidade, o salário base do cara é baixinho e o que o cara ganha mesmo é por produtividade, certo? Então, aonde o governo quer que funcione, o salário é por produtividade e a estabilidade do cara é muito relativa. Somou salário base com estabilidade e sem relação com produtividade, meu amigo, esqueça. O cara vai ocupar a cadeira se tanto. Então a culpa é de quem? Primeiro, fez a regra diferente do que estava escrito. E segundo lugar, quem tem como designação, como resultado, como descrição da sua atividade, verificar esse tipo de coisa e garantir que esse tipo de coisa não aconteça, na base do eu não pode prevaricar, quem permitiu que isso acontecesse, certo? Né? E daí a gente vai ver que, inclusive, a culpa do governo Lula é em relação às medidas que está tomando agora que esse problema aconteceu, tá? Porque vamos ver o que diz a instrução normativa e até agora não há notícia de que essa regra foi alterada, certo? Então, há culpa do governo Lula, pela solução que está dando. A solução correta era identificar um por um os responsáveis por terem seguido a regra diferente do que está aqui,
diferente do que estava na instrução normativa emitida pelo próprio governo Lula, diferente do que estava no decreto 348 de 99, certo? Identificar um por um, tá? Quem for cargo de comissão ser exonerado, quem for servidor de carreira, PAD e exoneração, certo? E quem for os dois, exonerado do cargo de comissão e PAD por exoneração, porque também essa história de servidor que recebe seco e que não é chefe de alguma coisa também é que nem cabeça de bacalhau, certo? Praticamente todo órgão público tem mais diretoria e cargo de comissão para aumentar artificialmente o salário de servidor público do que tem servidor público estável, né? O cara que está recebendo seco o salário é porque está de castiguinho, certo? Que está de castiguinho. É por isso que no serviço público se recebe de 3 a 10 vezes mais do que se recebe para fazer na iniciativa privada, o que inclusive torna esse papo de a estabilidade que garante a independência do servidor público um folclore absurdo que não faz nenhum sentido, certo? Ah, mas a estabilidade é o que garante. Pergunta para qualquer servidor público, tá, mas se tirar o teu adicional, ah, não, pô, daí só o meu consignado eu não recebo nada no fim do mês, certo? Então, se o cara já tá preso numa diretoria, num negócio, para que serve a estabilidade, então? Para que serve? A estabilidade só teria efeito se o cara recebesse o salário seco. Mas todo servidor, todo tem uma diretoria, um carguinho de comissão, um FCC, um adicionalzinho a mais, que ele não pode perder, porque se ele perder, é assédio, está fazendo assédio. Perguntou se era obrigado a ocupar o cargo, é assédio. Então, a estabilidade do servidor público, que deveria garantir a isenção e impedir que isso aqui acontecesse, serviu de quê? Né? Em tese, todo servidor ele defende a estabilidade dele com esse papo. Não, porque veja bem, a estabilidade é essencial, porque se vier uma ordem da chefia mandando eu fazer uma coisa ilegal, eu vou me negar a fazer e assim a gente garante. Garante o quê, caralho? Garante o quê? Né? Por que isso aqui aconteceu? Isso aconteceu porque todo mundo lá no INSS é diretor de alguma coisa. Todo mundo é diretor de alguma coisa, certo? E se o cara sendo estável, se ele não for diretor de alguma coisa, ele não faz nada, absolutamente nada. Aí, para o cara fazer alguma coisa, ele tem que ser diretor de alguma coisa. Ele ganhou um adicional para ser diretor. Aí o cara que deu a diretoria dele fala, tem a regra lá no decreto, não sei o que, mas esse aqui é do amigo do Lula, você ignora essa regra. E o que o cara faz? A mesma coisa que ele faria se ele não fosse estável. Sim, senhor, eu faço. Né? Tá aqui, pá. E libera o desconto dos veinhos. E dane-se. O veinho já se ferrou um monte na mão desse servidor, já se ferrou na hora que ele pediu aposentadoria, que ficou o processo dele pendente de análise lá na mesa do servidor, que ele poderia gastar 30 segundos para analisar e deferir, né? Já ficou 2 anos e meio lá esperando, né? O servidor, né, interromper o desempenho dele nas redes sociais defendendo o Lula e defendendo o SUS e defendendo o serviço público e falando que quem defende o fim da estabilidade do servidor público quer acabar com o serviço público, né? Então, o trabalho dele de ficar nas redes sociais, ele já parou lá 30 segundos para deferir o cara 2 anos e meio depois que parou. Agora, tá ferrando o cara de volta, porque, dane-se, eu já ferrei com a vida do cara mesmo antes, agora, pá, né? O chefe mandou, eu tenho meu adicional aqui, o meu tá na conta dia 1º, né? Dane-se, fazemos, dane-se. Então, esse escândalo do INSS, o principal ponto que ele comprova é que essa história de que estabilidade do servidor garante que a lei seja cumprida, garante que não haja influência política, é uma mentira. Sempre foi uma mentira. A única coisa que esse troço garante é que o servidor público faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. É só isso. É só isso que garante. Tá? Que é um dos motivos pelos quais o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo. Certo? E a culpa do governo Lula vem na solução que está sendo dada para isso. Por quê? Porque vamos olhar aqui, e esse é o real escândalo. Esse é o real escândalo. Porque se você olhar a regra da instrução normativa, você vê que, primeiro, destaquei aqui,
O INSS não é responsável por esses descontos. Está escrito na instrução normativa, está escrito nas ACTs. Essa devolução do dinheiro para os aposentados, ela é absolutamente legal. Fazer com quem não teve nada a ver com isso, certo? Quem não votou no Lula, inclusive quem votou no Lula também, né? Sabe Deus por quê, né? Mas quem votou no Lula pagar isso daí, né? Tirar dos impostos nossos para pagar esse dinheiro é expressamente proibido pela instrução normativa. Tá aqui, ó, artigo 9º das responsabilidades. Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária e ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados. Ou seja, não existe responsabilidade do INSS e não existe base legal para essa devolução voluntária que está sendo feita, tá? Quem deve pagar por esses valores? Quem deve pagar por esses valores está definido aqui na instrução normativa, que são o seguinte: a entidade responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou os efeitos decorrentes dos comandos de averbação encaminhados à data prévia. Caberá à entidade a responsabilidade pela restituição de todos os valores descontados indevidamente e pela devolução dos valores descontados indevidamente no prazo máximo de 10 dias a constar da constatação de irregularidade. E quem responde por isso? Quem responde por isso é, artigo 19, a entidade e seus representantes serão solidariamente responsáveis na hipótese de informações falsamente prestadas ao INSS. Cabe à entidade o ônus da prova de que a autorização foi obtida em conformidade com o dispositivo dessa norma. Ou seja, o Frei não sei que é irmão do Lula, deveria ter todos os seus bens arrestados para pagamento desse negócio do INSS. Então, o Lula é culpado pelos descontos do INSS? Tá? Concluo que não. Painho não é culpado pelo desconto do INSS. Tá? Não é, porque está claro que tanto a instrução normativa do Bolsonaro quanto a instrução normativa do Lula não permitia o desconto sem a devida autorização. Não permitia, tá? E conforme a auditoria realizada pelo próprio INSS, os descontos foram realizados em desconformidade com o que estava previsto no decreto 3.048. Agora, o Lula é culpado pelo quê? O Lula é culpado por a sua PGR, certo? A Advocacia Geral da União não ter pedido diretamente, e ele mesmo não ter pedido diretamente, ele mesmo não ter pedido à Advocacia Geral da União que bloqueasse e arrestasse todos os bens das associações e de seus dirigentes, dentre eles o seu irmão, que se tornou vice-presidente desse Sindinap, tá? Junto com o Paulinho da Força, né, que foram lá reclamar e pedir, tá? E mais, essa informação, ela vai ser complementada, tá? Porque eu já falei com o deputado Paulo Bilinski e o deputado Paulo Bilinski já mandou ofício ao INSS pedindo cópias do processo administrativo 35014046199, que gerou essa instrução normativa. Tá? Então, muito provavelmente, essa reclamação do sindicato do irmão do Lula está contida nesse processo administrativo, que está escrito aqui, ó, tendo em vista o que consta no processo administrativo tal. Tá? Aqui para os deputados acordarem, pessoal, acordem. Onde é que está a informação que vocês precisam para ligar o Lula a essa história? Tá aqui, ó, processo administrativo 35. Como é que ninguém pediu cópia desse processo ainda? Né? Já comuniquei com o deputado Paulo Bilinski, a assessoria dele
foi muito prestativo, o deputado também muito prestativo, já pediu as cópias. Assim que vierem essas cópias, a gente vai fazer um outro vídeo destrinchando esse processo administrativo para verificar melhor, tá? Mas então, para encerramento desse vídeo, tá? Eu vou colocar nesse vídeo o link para todas essas informações, para se você tiver dúvida você poder consultar. Mas a culpa dos descontos não é do Lula. A culpa desses descontos são dos servidores do INSS que permitiram que esses descontos fossem feitos em contrariedade ao que estava estabelecido na instrução normativa e em contrariedade ao que estava descrito no decreto, conforme foi verificado na auditoria. E aí a gente precisa saber, porque não basta meter o Lula na cadeia, não basta arrestar todos os bens do irmão do Lula, é necessário abrir uma miríade de PADs lá no INSS e tirar toda essa cambada de lá, mandar todo mundo embora. Mandar todo mundo embora, jogar todo mundo na piscininha da iniciativa privada. E se for o caso, abre concurso, contrata todo mundo novamente, de preferência após a reforma administrativa, que, se Deus quiser, vai acabar com essa âncora que existe no Brasil, que é a porcaria da estabilidade do servidor público, que deveria servir justamente para impedir que esse tipo de coisa acontecesse, e não impede nada, absolutamente nada, tá? Todo tipo de falcatrua acontece, e toda falcatrua que acontece tem um apertar de botão de um servidor público estável, porque os poderes para tomar essa decisão estão sempre restritos ao servidor público com portaria de nomeação. E mesmo que o ok seja dado por um cargo de comissão nomeado, cabe ao servidor público. É falta grave sujeita à demissão um servidor público que toma conhecimento de uma questão dessa e não denuncia. E aí eu pergunto para você, servidor público estável, que já está nos comentários me colocando, por que você não denuncia? Você denuncia porque você tem medo de retaliação. Horas, então para que serve a porcaria da sua estabilidade? A sua estabilidade deveria servir justamente para que você não tivesse medo de retaliação e denunciasse o mal feito do cargo de comissão que está acima de você. Então, se a falcatrua não é feita pelo servidor público estável, é feito pelo cargo de comissão que está acima, e ele tem medo de represália, então a estabilidade não serve para absolutamente nada, a não ser garantir que a produtividade no setor público seja infinitamente inferior à produtividade no setor privado, apesar dos salários nos setores públicos serem infinitamente superiores aos salários do setor privado, certo? Então, não existe nenhum motivo para manter essa porcaria de estabilidade do serviço público, certo? Isso daí precisa ser revisto na reforma administrativa e cancelado imediatamente, tá? Reforma administrativa que vai resolver algum problema no Brasil é a reforma administrativa que vai acabar com a estabilidade do servidor público e, principalmente, vincular os rendimentos do servidor público com a efetiva produtividade entregue, porque é impossível esse país ir para frente com a iniciativa privada precisando interagir obrigatoriamente por força de lei com os órgãos públicos para obter licenças de todo tipo, e os servidores dos órgãos públicos simplesmente não fazem o trabalho, não deferem as licenças, e a iniciativa privada não pode progredir, não pode produzir, porque fica dependente do servidor público, que não tem ligação nenhuma entre os rendimentos que ele tem e a produtividade que ele faz. Aliás, a ligação é até negativa, porque no serviço público, quem menos faz, mais é premiado, porque quem não faz nada não erra nunca, e quem não erra nunca é promovido. Para esse vídeo é isso. Fica o convite para vocês assistirem ao meu vídeo do React, feito com o biólogo Mesquita, né, que comprova, fala tudo isso que eu falei nesse vídeo de forma clara e aberta, né, onde ele diz que a corrupção existe nas empresas privadas e no serviço público não tem corrupção, né? A maior piada que eu já ouvi nos últimos tempos, tá? Então, até o próximo vídeo.